Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da abrileduca.com e hoje nós vamos falar sobre o Estado Novo. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora pra aula! Estamos em 1933. A imprensa e o povo descobrem que um diário, com grande parte das anotações, se referia a um único tema, o medo. Qual o medo? Medo do quê? Calma, vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso nessa aula. Bom, gente, Getúlio já estava no cargo de presidente há 6 anos. Só que a eleição chegava cada vez mais perto e isso parecia incomodar ele. As eleições estavam marcadas para 3 de janeiro de 1938. Um ano antes, o paulista Armando Salles lançou sua candidatura à presidência com o apoio de opositores do governo. Apoiado por Getúlio, o paraibano José Américo de Almeida entrou na disputa e, por último, foi lançada a candidatura do líder fascista Plínio Salgado. 3 candidatos. Getúlio, que não queria largar o cargo da presidência e tinha declarado apoio a José Américo, tinha uma carta na manga e nos bastidores planejava um golpe para permanecer no poder com o aval dos militares. O Getúlio era danado, galera. Não queria largar o osso de jeito nenhum. O que vai acontecer é o seguinte: o Getúlio vai dar um golpe militar, certo? Vai impedir as eleições e vai iniciar o nosso Estado Novo. Desde aquela tentativa de levante comunista em 1935, Getúlio passou a usar esse fato como justificativa e construir um medo geral na população de que estávamos próximos de virar um país comunista. Segredinho para vocês? Tudo mentira. Os comunistas brasileiros estavam totalmente desorganizados. E Getúlio usou esse perigo vermelho para instaurar a ditadura no Brasil. Além disso, os militares descobriram um plano chamado Plano Cohen. Os militares disseram que esse era um plano comunista que tomaria o Brasil. E eu vou contar outro segredinho para vocês. Esse plano não tinha nada de comunista, e muito pelo contrário. Era um plano criado por um integralista fascista. E Vargas usou de desculpa para chegar ao poder. Então, no dia 10 de novembro de 1937, as tropas federais fecharam o Congresso Nacional e a população foi informada pelo rádio que um novo regime estava sendo instaurado. O Estado Novo. Neste mesmo ano, uma nova Constituição foi anunciada. Essa Constituição dava mais poderes a Getúlio e criava novas regras. Essa ditadura de Getúlio Vargas vai durar até 1945. O novo regime, galera, tinha 2 principais características que eram distintas. Ele suspendeu liberdades civis, extinguiu os partidos políticos e promoveu a repressão policial e a censura. Mas promoveu garantias trabalhistas, incentivou a industrialização, a cultura e a expansão do ensino público. Então, foi assim que se iniciou o Estado Novo no Brasil. Na política externa, econômica, a primeira coisa que precisamos pensar é que a Europa e os Estados Unidos sempre foram nossos maiores compradores e também vendedores. Nesse sentido, Vargas assinou acordos de comércio com a Alemanha e se tornou o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Lembrando, galera, que a Alemanha naquela época já era nazista. O primeiro parceiro econômico do Brasil era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, para ampliar sua influência na América do Sul, fez um grande acordo com o Brasil. Dessa forma, o governo brasileiro conseguiu obter mais crédito, bufunfa, com os Estados Unidos e assinou acordos comerciais que favoreciam o nosso país. Na política interna da economia, o Estado Novo se caracterizou pela forte intervenção estatal. Em 1938 foi criado, por exemplo, o Conselho Nacional do Petróleo, o CNP. Esse conselho administrava as jazidas de petróleo no Brasil e abastecia de combustíveis o país. Além desse conselho, criado em 1938, a partir de 1940 foram criadas grandes companhias estatais. A mineradora Companhia Vale do Rio Doce, que extraía e exportava minério de ferro de Minas Gerais, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e em 1941 a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa companhia foi instalada com o apoio dos Estados Unidos. Todos esses setores que eu disse são setores de base e foram fundamentais para o processo de desenvolvimento industrial brasileiro. O petróleo no domínio do Estado foi uma grande conquista do Estado Novo, galera. Quando pensamos em petróleo,
o que vem à nossa cabeça é o que? A tal da Petrobras. Para quem não sabe, galera, quem fundou a Petrobras foi Vargas, há 60 anos atrás, e o desenvolvimento dela rendeu bastante lucro para o Brasil. O que dividia as opiniões sobre ela era o seguinte: de um lado estavam os nacionalistas, que defendiam o direito exclusivo das companhias brasileiras na exploração do produto, e de outro existiam aqueles que pregavam a abertura da exploração para as empresas estrangeiras. É nesse momento que vai acontecer a famosa campanha O Petróleo é Nosso. Inicialmente, essa campanha vai ser apoiada por grupos militares, nacionalistas, jornalistas e estudantes. Essa linha nacionalista prevaleceu até 1953, quando foi criada a Petrobras. A Petrobras tinha o monopólio sobre as atividades de exploração de petróleo aqui no Brasil. Bom, na sociedade, nos movimentos sociais, também haviam grandes mudanças e conquistas de direitos. Naquele momento, o Brasil estava vivendo o acelerado desenvolvimento industrial e existiam muitos trabalhadores urbanos. E dentro desses trabalhadores urbanos existiam várias lideranças sindicais que passaram a ser a preocupação central do Estado Novo. Nesse sentido, Vargas criou leis que beneficiavam os trabalhadores, mas também criou leis que engessassem a atuação desses trabalhadores no sindicato. A primeira medida foi a proibição da existência de mais de um sindicato por categoria profissional, ou seja, eu sou professor, então dentro da minha profissão só poderia ter um sindicato. Qual que é o problema disso? Bom, por serem muitos trabalhadores, com certeza existiam opiniões diferentes de como o sindicato deveria atuar. E como só poderia ter um sindicato, o Estado Novo queria jogar os trabalhadores um contra os outros. 3 anos depois, foi criado um imposto sindical, que era um dinheiro recolhido dos sindicatos. 2 ações que buscaram enfraquecer os sindicatos, e essas ações foram extremamente ruins para os trabalhadores no Estado Novo. O lado bom era que Vargas consolidou a criação e a consolidação das leis trabalhistas, famosa CLT. Pergunta para o seu pai ou para sua mãe que eles vão saber explicar o que é essa CLT e qual que é a importância dela. Dentro da CLT existia férias remuneradas, jornada diária de 8 horas de trabalho, proibição de trabalhos para menores de 14 anos, igualdade salarial entre homens e mulheres, salário mínimo nacional, e essas foram as principais políticas da CLT. Percebam que Vargas, galera, é muito do ligeirinho. Cortou as ações do sindicato, mas também fez ações para que o povão o deixasse extremamente popular. Mas isso era um lado do governo de Vargas, galera. Dentro do governo do Vargas existia muita repressão, violência e tortura. A partir de 1937, além de comunistas e adversários do regime, judeus integralistas suspeitos de simpatizar com o nazismo e com o fascismo, imigrantes vindos dos países que estavam na guerra, todos eles viraram alvos de repressão política e foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A ação policial daquela época buscava mostrar para a população que o governo estava investindo para garantir a estabilidade social e a segurança do país. Mas isso era o que eles falavam, né, gente? Na realidade, existiam vários relatos de tortura e repressão da polícia política do regime. Bom, se as suas notas, galera, não estão tão boas como você quer, eu te convido agora a acessar nosso site de reforço, brioeduca.com. Certo, galera? Essa foi a nossa aula de Estado Novo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!